Bom, amigos, então trazendo de volta aqui meu amigo José Alves, desse bate-bola gostoso aqui que a gente vai trazer para vocês. Zé, conta aí para mim, o que a gente estava conversando nos bastidores, fala aí. Nós estamos comentando sobre a Terra plana. Isso. E é interessante porque eu lembrei de uma passagem do Despertar dos Mágicos, em que no período do governo hitleriano, né, o Terceiro Reich, assim, todo esse tipo de teoria absurda e irracional circulava. Por exemplo, a teoria do gelo eterno, do Hans Herbiger, e a teoria da Terra Oca, por exemplo. E havia um debate assim, bastante caloroso sobre qual que seria a mais exata para explicar a realidade do cosmos, né? E foram a Hitler para tirar essa dúvida e saber qual que era a opinião dele. E a resposta dele é interessante. Porque ele diz o seguinte, ele fala assim, não há necessidade, não temos necessidade de coerência. As duas teorias podem ser igualmente verdadeiras ao mesmo tempo. Os dois mundos, as duas realidades podem... E aí ele complementa-se o seguinte, ele fala assim, o que importa, ele fala assim, não é a coerência do conjunto, mas é a destruição sistemática dos sistemas oriundos da lógica e da razão. Ele fala, o que nos importa é o dinamismo místico. Né? A magia extravasando todos os limites. É interessante porque, logicamente, para qualquer pessoa que recebeu a educação científica, pelo menos nos últimos 500 anos, a Terra plana vai ser um absurdo. Mas será que é tão absurdo assim? Eu me pergunto o seguinte, a pergunta que eu faço é para nós refletirmos, é sempre para criar uma indagação. Sim. E se formos condicionados a pensar que o universo é tal como é? Sim, isso já foi questionado. Percebe-se? Então, independente da teoria da Terra plana ser exato ou não, é um elemento que serve para... no mínimo ele serve para esse questionamento. Pois é, mas... Porque assim, de fato, tudo que nós percebemos é fruto de um condicionamento e de uma educação dada, de percepção. Uma forma de percepção. Quer ver? Eu lembro de um livro também do Dr. David Bohm, né? Como é que é? Acho que é a realidade e a ordem implicada. Eu sei que ele... Na totalidade é a ordem implicada. Eu sei que ele desenvolveu uma teoria holográfica sobre o universo. Ele define o universo, aquilo que... Ele diz o seguinte, que a realidade que nós percebemos, que nós sentimos, interagimos e tal, sólida, ele chama de realidade explícita. E a realidade que é oculta, ele chama de realidade implícita. E mesmo a realidade implícita, ele diz que vem de uma realidade chamada superimplícita, que é uma dimensão secreta, que não é definida por cálculos matemáticos, físicos. É interessante. Então ou seja, resumindo, ele diz que o nosso cérebro traduz matematicamente frequências energéticas e o traduz em termos de solidez, né? Claro que isso é uma coisa muito antiga, né? Você pega os textos antigos orientais, eles dizem a mesma coisa com outra linguagem, né? Agora, é interessante isso sim, porque mais difícil do que você simplesmente aceitar a realidade dada é você questioná-la e tentar buscar rasgar esses véus e ver o que está atrás. Mas você particularmente, você acha que é possível? Eu acho que é possível. Por exemplo, quem desperta a chamada terceira visão, o terceiro olho, ele enxerga através da matéria. Não, estou dizendo assim, é possível que ela seja plana? Estou perguntando se é possível que a Terra seja plana. Ela pode ser plana também, depende da perspectiva. Depende de uma... Mas então, se o corpo está no espaço e roda, automaticamente ele vai se desgastando a ponto de ficar redondo, né? Sim. Então, mas aí já instaurou a concepção esférica do mundo.
Porque na verdade isso explica por que a gente tem Sol e tem Lua. Porque senão seria o contrário. Tem. Eu não estou dizendo que isso é abolido, mas eu estou dizendo assim, e se você conseguir uma experiência que permita o rasgar desses véus, e você consiga, eu não estou dizendo a humanidade inteira, mas um indivíduo que seja. Depende, porque, por exemplo, se um indivíduo com uma vontade forte o bastante conseguir impor a teoria dele, ela acaba sendo válida. Ela acaba sendo adotada como modelo de criação. Mas desde que tenha coerência para a maioria, né? Claro, para a maioria. Se você pega, por exemplo, o exemplo das tradições. Por exemplo, a realidade islâmica, ela existe de fato, para o islâmico, acima de tudo. Sim. A realidade budista para o budista, a cristã para o cristão, a judaica para o judeu, a pagã para os pagãos, percebe? Você não pode negar uma em detrimento da outra. Isso que é mais curioso no universo. Ele tem a propriedade de configurar as explicações que nós damos a ele. As linguagens que nós... A Terra plana, ela foi rejeitada quando toda essa como é que é? Polêmica? Todo esse desenvolvimento científico do Galileu, do Kepler, tomou a preeminência. Então, inclusive a ideia heliocêntrica, de que, geocêntrica, de que a Terra era o centro, foi desbancada, né? Foi desbancada. Legal. Agora, não deixa de ser um exercício interessante, é um exercício mágico. Esse exercício também de tentar raciocinar de acordo com essas ideias absurdas. Porque isso de alguma forma também pode potencializar você de algum jeito? De alguma forma vai tirar você do relaxamento mental e do conformismo mental. Bom, então de alguma forma ela é válida. Ela é válida. Qualquer ideia absurda nesse sentido, pelo menos para alguém que busca se tornar versado na magia. Por exemplo, um magista, um praticante, né, um mago praticante, ele vai investir em concepções absurdas para a ordem habitual. Ou seja, ele vai acreditar que é possível levitar, que é possível voar, que é possível atravessar paredes e dimensões, tudo isso ele vai acreditar. Por quê? Porque ele vai desafiar aquele limite do universo que diz que isso é impossível. E uma vez que ele vence, ele se torna um mago. É mesmo? Aí ele é capaz de voar, é capaz de flutuar. É o que você falou, né? Vencer também tudo isso. Bom, legal. Então, a gente nesse Drops ficamos aqui com essa história, mas a gente tem outro Drops também que a gente vai fazer sobre a Terra Oca, que é interessante também, né, Zé? Sim. Que é bem interessante. Então, fique com a gente para o próximo Drops Tocando Oculto.